Boa noite, vamos dar início então. Hoje eu quero falar um pouco com vocês sobre o quanto a alimentação ela influencia diretamente nas nossas emoções e também nós vamos falar um pouco sobre questões fisiológicas que acabam implicando no processo de emagrecimento. Mas primeiramente o que eu gostaria que vocês considerassem aí, já vão fazendo um exame de consciência e identifica qual é o seu objetivo, qual é a sua dor hoje, aonde você busca pela mudança, por qual motivo? Porque às vezes nós só queremos emagrecer por questões estéticas, às vezes por questões de saúde, às vezes por melhorar a composição corporal, pelo ganho de massa muscular, por ter um corpo mais bonito. Então, assim, qual é hoje a sua maior dor mesmo, né? O que você precisa mudar? Qual área você precisa mudar aí na sua vida? Então, por que você busca por essa mudança? E faça aí uma análise, entenda aonde é que está essa dor e pensa, como você pode fazer para melhorar isso? Porque muitas coisas dependem somente de nós, né? Nem a pessoa que mais te ama nessa vida, ela é capaz de mudar certas coisas que somente você aí dentro pode mudar. Então, a partir do momento que você identificar qual é o seu objetivo, vamos pensar então como você vai fazer para alcançar esse objetivo. Então, quais serão os próximos passos que você vai dar pela busca desse objetivo que você está procurando, que só você sabe qual é? Nós sabemos que a alimentação ela está totalmente ligada a questões emocionais, né? Muitas vezes nós comemos sim as nossas emoções. Estamos tristes, queremos comer um docinho, estamos felizes, vamos comemorar alguma coisa, pizza, e tudo que está ligado ao nosso emocional, às comemorações ou às nossas frustrações, a gente acaba comendo. Porque, por exemplo, se eu tô chateada, eu preciso comer alguma coisa para me confortar. A gente busca o conforto no alimento. E geralmente esse alimento não é uma fatia de melão. Esse alimento geralmente é um alimento altamente palatável, né? Um alimento muito gostoso. Não que o melão não seja, mas é porque geralmente as pessoas buscam por algo mais, né, mais saboroso, vamos dizer assim. Porém, o que vocês precisam colocar aí na balança é que a forma que a gente vive hoje é o resultado do que a gente vai colher lá no futuro, né? Então, o que você pretende colher com relação à sua saúde, com relação ao seu corpo, mais uma vez, né? Quando você chegar numa determinada idade, daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, você já parou para pensar como você quer estar quando você chegar lá? Seja para ter mais disposição para brincar com os filhos, com os netos, seja para ser assim um idoso, vamos dizer assim, mais ativo, para não ter tanta perda de massa muscular, porque vocês sabem que conforme os anos vão passando, é algo que acontece, né? Então, o que você pretende colher lá na frente? O que você vai colher lá na frente é resultado exclusivamente do que você está plantando hoje, do que você está fazendo hoje. Então, não funciona pensar assim, ah, mas quando eu chegar lá eu vejo, ah, quando eu tiver com tantos anos eu vou ser de tal forma. Não adianta. A maturidade, ela nos traz urgência do autocuidado, né? Conforme o tempo vai passando,
a gente já não tem mais tanto tempo para esperar. E eu falo isso por mim. Eu, olhando para o meu passado, quando eu tinha 20 anos, por exemplo, eu não me preocupava com certas coisas, porque naquela época, né, eu estava bem. Só que hoje, com 35 anos, tem certas coisas que já são urgentes, não dá mais para esperar. Então, tem muitos aspectos que eu não posso mais adiar, tá? E até mesmo pensando em como eu quero chegar lá na frente, né? Então, quanto antes você começar a se cuidar melhor, você vai chegar lá na frente, né? Vocês já ouviram aquele ditado que diz assim: se você começar hoje, você vai alcançar o seu objetivo um dia antes do que se você começar amanhã. Então, identifica e começa essa busca pela mudança, né? Muitas mulheres estão com desnutrição, mesmo estando com excesso de peso. Por quê? O excesso de peso não tem nada a ver com a pessoa estar nutrida, né? Geralmente, quando a gente pensa na desnutrição, logo vem aquela imagem daquelas crianças, daquelas pessoas com extrema magreza, em outros países, principalmente, né? Que tem muitos casos, mas não. A pessoa ela pode estar com excesso de peso, ela pode estar obesa, porém ela pode estar desnutrida. Por quê? O que leva ao excesso de peso é a alimentação. É o excesso de açúcar, o excesso de carboidrato, o excesso de gordura na alimentação. É isso que leva ao excesso de peso. E geralmente as pessoas que se alimentam dessa forma, vamos dizer assim, totalmente errado, elas não estão tendo um aproveitamento, talvez elas nem estejam ingerindo os micronutrientes que a gente encontra nas verduras, nos legumes, nas frutas, né? Nas oleaginosas, na comida de verdade. Então, assim, muitas vezes a pessoa não está se alimentando com os alimentos que ela deveria, então ela está desnutrida, está faltando vitamina no corpo dela. Porém, ainda assim, ela está com excesso de peso, tá? Então, algo também muito preocupante, né, e muito importante para a gente olhar é que a pessoa com sobrepeso, ela produz menos serotonina, que é o hormônio da felicidade. Então, muitas coisas vão mudando, né? A pessoa vai ficando mais desanimada, mais desmotivada. Muitas vezes nem tem vontade de sair, porque tem vergonha de usar certas roupas, prefere ficar ali um pouquinho mais reclusa, não gosta de tirar foto, entre outras várias coisas. Então, é muito importante se cuidar. Esse autocuidado é a busca pela autoestima mesmo, né? E os estudos, eles nos mostram que as pessoas, elas estão engordando, em média, 0,5 quilo a 1 quilo por ano. E aí, esse peso, né, 0,5 quilo, imagina, você ganha 0,5 quilo no ano, você nem percebe. O ano que vem você ganha mais 1 quilinho, você não percebe. Só que daqui 5 anos, você pode estar com 3, 4, 5 quilos de sobrepeso. E é aí que você tem aquele impacto. Nossa, como eu engordei e eu não percebi. E nós, mulheres, temos as questões, né, ligadas à menopausa. O metabolismo ele vai desacelerando com o passar da idade. Então, como a gente vai lidar com tudo isso? Melhor que esse cuidado comece o quanto antes, né? E outra coisa também muito importante, que às vezes a gente não está dando atenção, que a gente deve dar, é a questão do sono. Vocês estão dormindo bem? Como é que está o sono de vocês? A TV, o celular, esse consumo de informação rápido, né? Onde você fica ali passando conteúdo, passando, aí você quer ver mais um, quer ver mais um, e aquilo
te fazendo dormir cada vez mais tarde. Aí você deita para dormir, você já não está com sono, porque a luz do celular, né, essas questões também influenciam em te deixar com mais insônia. E a produção da melatonina, a melatonina, né, é um hormônio que regula o ciclo circadiano, que é o nosso relógio biológico, né, que faz o nosso corpo entender quando é dia, quando é noite, e enfim. O aproveitamento da melatonina, ele acontece das 11 da noite à meia-noite. E para que para que o teu corpo absorva, né, trabalhe corretamente, você precisa estar dormindo 1 hora antes. Então, por isso o ideal é que a gente durma mesmo às 22 horas, né? Mas cada vez mais as pessoas estão dormindo tarde, estão tendo insônia, vários problemas, aí acorda cansado. E um detalhe, quando você está com sono, geralmente o nosso organismo ele confunde o sono com a fome e com a sede. Então, muitas vezes você está com sono e tem aquela sensação de que você está com fome, e aí você acaba comendo também certos alimentos somente por estar com essa sensação. Então, busquem fazer uma boa higiene do sono, entrar no quarto, deixar uma meia luz, de repente ler um livro, que seria ótimo, porém já não utilizar o celular e a TV é maravilhoso. Usar óleo essencial, uma vela, algo que te relaxe, alguns chás também, eu posso depois recomendar se alguém tiver interesse. Os chás ajudam também a relaxar e a pegar no sono, mas dê importância para a qualidade do sono de vocês, tá? E por que é tão difícil perder peso e manter? Eu tenho recebido bastante comentários sobre a dificuldade mesmo de perder peso e algumas pessoas que já perderam peso e reganham peso, têm dificuldade em se manter mais magro, né? Na verdade, assim, nós vivemos em um ambiente obesogênico. O que isso significa? Que nós temos tudo ao nosso alcance, em abundância. Alimentos gordurosos, alimentos processados, alimentos açucarados, excesso de sódio, e todos eles são hiperpalatáveis. Gente, quando você come uma mortadela defumada, sei lá, uma linguiça calabresa, sei lá, me ajudem, pense aí, um doce muito gostoso que você compra, um panetone, por exemplo, né, que eu sou suspeita porque eu adoro. São alimentos que têm muito sabor. E aí, se você come esse alimento, o teu corpo ele não quer uma fruta, ele não quer um alface, ele não quer algo que tenha menos sabor. Ele sempre vai buscar por aquele alimento, porque ele é muito mais gostoso. Se você colocar na balança, né? Não me interpretem mal. Quando a gente tem bons hábitos alimentares, a gente passa a gostar muito de certos alimentos. Mas o que eu estou dizendo é, quando você compara, quando você come um alimento hiperpalatável e depois você come o outro, já é aquela coisa mais sem graça, né? E esses alimentos, eles atrapalham bastante o processo. Por quê? Como é gostoso, você sempre quer mais um, quer mais um, quer mais um. Esses dias, puxa vida, eu não lembro onde foi que eu vi, mas era algo mais ou menos assim. A pessoa tinha que comer 5 ovos no café da manhã. E ela falava que ela não tinha fome, que ela não conseguia comer os 5 ovos, né? Até porque 5 ovos é bastante, mas estou só usando o exemplo que eu vi. E aí ela falou, não, eu não consigo, não desce, não tenho vontade de comer os 5 ovos. E aí o nutricionista dela falou assim, mas
E se for um pedaço de pizza que sobrou de ontem, né? Se você tiver um pedaço de pizza aí, a hora que você acordar, você consegue comer? Às vezes você consegue comer até dois, né? E aí, eu já pensando no lugar dela, é super fácil, pelo menos para mim seria, não sei o que vocês acham. Aí ele pegou e ainda propôs o seguinte: e se eu te der R$ 500 todos os dias para você comer 5 ovos no café da manhã, você consegue? Ah, opa, aí eu consigo. Então, na verdade, você não está comendo porque você não quer, né? E é verdade. Muitas vezes a gente pensa, não, eu não quero comer isso. Mas se você tem um alimento ali hiper palatável, delicioso na tua frente, né? Uma porção ali de salame, queijo, sei lá, tô falando o que vem aqui na minha cabeça. Você pode até não estar com fome, mas você come, você quer, não é assim? Então é muito mais fácil a gente acabar cedendo para esse tipo de alimento. E esses alimentos, eles estão em abundância, eles estão assim em qualquer lugar à nossa disposição. Então é muito mais fácil você acabar cedendo para eles, né? E também existem os fatores fisiológicos. O que acontece quando nós estamos, o que faz com que a gente emagreça é o déficit calórico. Não existe outra forma de emagrecer que não seja ingerir menos caloria do que o teu corpo precisa. Então, acho que a gente já falou sobre esse assunto aqui. Pode ser a dieta que for, né? Você pode fazer dieta da proteína, dieta da banana, do ovo, do que você quiser. Você pode fazer qualquer dieta. Se você estiver em déficit calórico, você vai emagrecer. Se você passar a tua vida comendo fruta, legumes, verduras, das coisas mais saudáveis possível, porém em grande quantidade que ultrapasse o seu déficit calórico, óbvio que é mais difícil, mas, né, lógico, né, você ultrapassar comendo alface, por exemplo, que quase não tem caloria. Mas estou dando um exemplo. Se você se alimentar das coisas mais saudáveis possível e ultrapassar a quantidade que o seu corpo precisa, você vai engordar. Então você pode emagrecer comendo hambúrguer, você pode, desde que você coma menos do que o seu corpo gasta. Então nós já entendemos que o que emagrece é estar em déficit calórico. Ok. Quando nós estamos em déficit calórico, quando nós começamos a emagrecer, existe uma alteração hormonal que não favorece em nada no processo, que é a redução da grelina, que é o hormônio da saciedade, e o aumento da leptina, que é o hormônio da fome. Então, o hormônio da fome, ele aumenta e o hormônio da saciedade, ele diminui. Então, imagina, para você se manter em déficit calórico com o teu corpo pedindo mais comida, a tua fome aumentada e ainda assim você tendo que lidar com o ambiente, com as pessoas, com esse aporte, né? Com essa abundância de alimentos. É por isso que é muito difícil. E o nosso corpo, ele não quer que a gente emagreça. Eu sempre falo que assim, o processo de emagrecimento é como se você tivesse uma escada rolante no sentido contrário. A escada está subindo e você está tentando descer. É difícil, você tem que lutar com ele. Por isso, também, os estudos têm mostrado que apenas 2 de cada 10 pessoas que emagrecem, apenas 2 conseguem se manter magros. Exatamente por causa dessa dificuldade que a gente encontra, né? Então, é muito simplista dizer que é falta de vontade. Ah, você não está emagrecendo porque você não tem força de vontade. Não. Muito pelo contrário. Às vezes a gente acaba cedendo, às vezes a gente não luta o suficiente o quanto deveria lutar. Mas não é fácil, não é fácil emagrecer e não é fácil se manter magro. Tem que querer muito e tem que entender todas essas dificuldades. Por isso a importância de um profissional que vai driblar tudo isso. Então, por exemplo, quando eu montei o planejamento alimentar de vocês, eu pensei em alimentos com volume maior, com menos índice, né, com menos calorias, de uma forma que vocês consigam comer mais e ter menos fome, tá? Mas assim, é uma luta diária
É uma luta diária com as nossas emoções, com o ambiente, com as alterações hormonais, né? Não é tão simples assim. E não entenda como eu estou desanimando muito rápido, né? Eu não estou tendo força de vontade. Por isso, eu sempre falo para vocês, saiu da dieta, comeu alguma coisa fora, ok, tá tudo bem. Isso acontece comigo, isso acontece com a maioria das pessoas. O importante é você não se entregar. Aconteceu isso? Comece de novo. E assim, na refeição seguinte, não espere amanhã. Ah, então hoje eu já saí mesmo, eu vou comer tudo que eu senti vontade, amanhã eu começo, né? Isso não funciona. Começa na refeição seguinte. Saiu no almoço, volta para a dieta no café da tarde. Esse é o segredo, tá? Nunca vai ser fácil, mas é possível. Então, vamos aproveitar aí esses últimos dias que nós temos juntas. Deem o melhor de vocês, contem comigo, tragam as informações que vocês precisam para que a gente possa trocar, para que a gente possa buscar a forma mais confortável para vocês continuarem no processo, tá bom? E é isso. Qualquer dúvida, qualquer necessidade que vocês tiverem aí, eu estou à disposição. Grande beijo para vocês.